Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos a maneira como Deus, através das orações da sua igreja, surpreendentemente libertou Pedro da prisão na qual Herodes Antipas I tinha colocado ele após matar o apóstolo Tiago à espada. Herodes fazia isso porque isso agradava os judeus, a maioria. Agradava os líderes religiosos, que era contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, a quem eles chamavam de seita nova religiosa, que apareceu. Esses seguidores de Jesus Cristo, eles batizaram de cristãos e diziam que era a nova seita que apareceu contra a lei de Moisés. Por isso Herodes, sabendo disso, e sabendo que o Império Romano queria calma por ali para eles, a igreja que eles chamavam de cristão, eles chamavam, o Senhor não, o Senhor sempre chamou a sua igreja, de santos. Mas eles chamavam de cristãos. Então essa nova seita ia perturbar o Império Romano. Na verdade era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Iria perturbar a Judéia ali, Jerusalém, ia perturbar o Império Romano. Então eles queriam paz. Então para o Império Romano era bom a destruição daquilo que eles chamavam de nova seita aparecendo. Herodes, ao ver que matou o apóstolo Tiago, o que acontece? Ele tem aprovação, ele queria a aprovação dos judeus, queria a aprovação dos líderes religiosos e queria a aprovação do Império Romano para continuar no poder. Era um rei sem poder, era um rei colocado, um rei dos judeus, que precisava da aprovação dos outros para poder se manter. Era um rei político. Totalmente político, não tinha poder nenhum. Então o que ele poderia fazer, ele fazia para agradar. E uma dessas coisas para se manter no poder, porque o mundo é regido por Satanás. O mundo dorme com o maligno, como disse Jesus Cristo. Então essa influência aí, quem coloca as motivações dos homens, Satanás está por trás. E ele coloca aqueles que ele quer. Herodes era traiçoeiro, mentiroso, falso, frio, calculista. Então era esse tipo de pessoa que Satanás queria como rei da Judéia, colocado pelo Império Romano. Aprovado pelos líderes religiosos, que eram outros falsos também. A religião sempre é falsa. Aprovado pelos líderes religiosos e aprovado pela maioria dos judeus que não aceitaram a verdade. A verdade pela qual Jesus Cristo morreu, pela qual a sua igreja morre, mas não abre mão. No mundo em que vivemos, a verdade é algo que as pessoas não querem. São poucos os que mergulham na verdade para descobrir a verdadeira vida e saber o que é da sua vida, para onde vai e o que vai acontecer. São poucos os que seguem este caminho da verdade. A maioria vão atrás das vãs filosofias, história da carochinha, conto de Trancoso. Mas a verdade não. Por que a verdade não? Porque a verdade difere aqui os seus gostos, as suas vontades, aquilo que ele mais deseja. A verdade vai de encontro e ele não deseja isso. A maioria do povo não quer a verdade. Porque a verdade vai feri-lo. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa pela verdade. São poucos os que fazem isso. Então, irmãos, Herodes, depois que fez essas coisas, ele prendeu Pedro, mas o anjo milagrosamente libertou Pedro. Ele ficou irado. Ficou tão irado que uma festa ali na Judéia chamada Páscoa era um evento em que vinham judeus de todas as partes do mundo para a cidade de Jerusalém para comemorar Páscoa. É evidente, é claro, que o rei dos judeus deveria estar nessa festa, porque a multidão de judeus estavam ali em Jerusalém. Estava cheia a cidade de Jerusalém, nos templos, oferecendo sacrifícios ao Senhor, comemorando a Páscoa do Senhor, ordem que estava na lei de Moisés. Então ele, como rei dos judeus, deveria estar ali, mas ele ficou com tanta raiva, porque não pôde mostrar
matar Pedro como um espetáculo para o imperador romano Cláudio César, como se fosse um grande circo, como ele não pôde fazer isso por causa da intervenção de Deus, ele ficou tão irado que deixou a festa da Páscoa. Foi-se embora para a cidade de Cesareia, de onde normalmente ele governava. Quando ele vai para ali, ele já tem problemas com o povo de Tiro e de Sidom. São duas cidades que eram rota comercial com a Judéia. E isso estava dando para o rei Herodes um certo prejuízo comercial financeiro para ele. Então ele entrou em discussão, ele entrou em briga com esses dois povos, Tiro e Sidom. Mas o povo de Tiro e o povo de Sidom, mesmo sabendo que cedendo para Herodes, perdendo para Herodes dinheiro no comércio entre essas três nações, Judéia, Tiro e Sidom, mesmo eles perdendo, eles precisavam das rotas comerciais da Judéia para poder esvair o seu comércio e poder ganhar dinheiro. Então seria mais prejuízo se eles não procurassem o rei Herodes para fazer o acordo. O que é que eles fazem? Eles procuram Blasto, que é o camareiro do rei, muito íntimo, chegado ao rei, e pedem uma audiência. Eles não pediram por vias políticas, por embaixadores, não. Eles procuraram pessoas mais chegadas ao rei. E assim eles conseguiram a audiência com o rei Herodes, e ali se reuniram e acertaram tudo. Perderam por um lado, mas mantiveram a paz. Fechado isso, no outro dia marcou-se um discurso para o rei Herodes. Então ali diante de toda a multidão com suas vestes finas de rei, seu séquito, o rei Herodes era um dos maiores oradores daquela época. Aquela pessoa ali que agita a multidão. Não agita não, que prende você na discussão. Os grandes ditadores como Adolf Hitler, como Mussolini, as grandes pessoas maléficas por trás, né? Faz aqueles discursos de prender a pessoa, são maléficos. Ele tinha essa oratória. Então quando ele dá esse discurso, o povo todo aplaude de uma maneira. Só que neste dia, neste discurso, realmente parece que foi melhor do que todos os outros discursos que ele já havia feito. Então o povo da parte dele, que ele estava numa varanda por cima, falando para todo o povo de baixo gritou, voz de Deus e não de homem. Quando ele escuta isso, em vez dele rechaçar isso, porque, fazendo parte e sendo rei de um povo religioso como o povo judeu, que homem não pode ser Deus, homem não pode ter voz de Deus, ele devia ter rechaçado aquilo. De qualquer forma, ele era líder do povo de Deus, que era o povo judeu, mesmo não sendo colocado pelo próprio Deus, mesmo sendo colocado por Roma, mas ele era líder. Então ele tinha por obrigação de seguir a lei de Moisés e não aceitar aquilo. Voz de Deus e não de homem. Mas ele aceitou, se achou que a voz dele mesmo fosse uma voz de Deus, de tão bonito que foi o discurso dele. Resultado, o anjo feriu ele e ele morreu ali comido de bicho com vermes sobre o seu corpo. Após a morte dele, ali se acabava um dos maiores falsos traiçoeiros e governantes do povo de Deus. E assim o evangelho começou a crescer mais. Depois da morte dele, que ele perseguia muito a igreja do Senhor, o evangelho começou a crescer com mais forte. E as cidades ali, Barnabé e Saulo, após entregar os donativos, lembram que a igreja de Antioquia mandou para a Judéia, para a igreja de Jerusalém, por causa da grande fome, na época do imperador Cláudio César nós estamos. Então, manda os donativos através de Saulo e Barnabé. Quando eles chegam lá, aí eles entregam os donativos à igreja, aos anciãos da igreja, que distribuem para o povo, e eles retornam para a cidade de Antioquia. Mas ele leva um discípulo Marcos, um dos cooperadores. Hoje a gente pode até chamar auxiliar de trabalho, naquela época. Então eles desceram até a cidade de Antioquia, e a cidade, agora nós vamos falar da cidade, da igreja que estava em Antioquia, com Barnabé e com Saulo. Eles estavam muito fortes na fé, a igreja ali na cidade de Antioquia, porque existiam ali várias pessoas com um dom de profecia, ensinadores do evangelho, doutores do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiros ensinadores com mensagens profundas do Espírito Santo. Entre esses servos do Senhor estava Barnabé, que nós falamos, Simeão, chamado de Níger, também tinha Lúcio e
Manaém. Esse Manaém foi criado por Herodes o Tetrarca, rei da Judéia e avô de Herodes Antipas I, esse que acabou de morrer com medo de bicho, por não ter dado glórias a Deus. Agora o reino da Judéia fica sem rei e passa a ser incorporado à Síria como província do Império Romano. E por último, sem dúvida, nós podemos chamar o discípulo Saulo, agora que não pode ficar de fora. Saulo já está experimentado, já passou os seus 3 anos ali na cidade de Tarso, recebeu a revelação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e estava pronto para isso. Então eles doutrinavam, ensinavam e fortificavam a igreja ali em Antioquia. Então, com isso, a igreja que estava em Antioquia é muito estruturada, jejuando, orando, sendo liderados e guiados pelo Espírito Santo. A igreja em Antioquia deu oportunidade a Deus para ele reinar em seus corações através do Espírito Santo de uma forma maravilhosa. E com isso o Espírito Santo assumiu o controle e começa a dar ordens nitidamente no meio da igreja ali em Antioquia. Pois neste momento maravilhoso de controle na vida dos discípulos, o Espírito Santo fala forte e dá sua ordem, dizendo: eu, o Espírito Santo, digo à igreja, separem para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra importante e específica com eles, para a obra que eu determinei para eles cumprirem, a missão de levar o Evangelho. Na mesma hora, irmãos, não há dúvida por parte da igreja, porque eles estão envolvidos nesta comunhão do Espírito Santo. Eles são guiados. Eles separam Barnabé e Saulo em um lugar, arrodearam os dois, colocaram as mãos apontando para eles dois e oraram pedindo a bênção e proteção e poder de Deus sobre eles dois. Terminando isso, se despediram deles na mesma hora e mandaram eles fazerem a obra. Não tem esse negócio de preparação, não. Tem que estar pronto. Ordem dada é ordem cumprida, e lá se vai Barnabé e Saulo em direção à cidade de Chipre, já com status de missionário da igreja do Senhor ali em Antioquia, os primeiros missionários enviados pela igreja, mas a escolha continua sendo do Espírito Santo. A igreja enviou, mas quem escolheu foi o Espírito Santo, coisa que não acontece hoje. Nos dias de hoje, quando a religião denominação envia missionários, a escolha é dos líderes. Eles dizem que oram e o Senhor confirma que é aquela pessoa. Olhe, não vou falar nem entrar em detalhes sobre isso, mas seria muito melhor que fosse o Espírito Santo que escolhesse. Só pode ser pelos líderes? Não sei não, viu? Eles têm a preparação, esses missionários escolhidos pelas religiões e pelas denominações, eles têm uma preparação. A família vai junto, a denominação dá dinheiro a ele, sustenta ele, deposita, porque são missionários da denominação, da religião. Os missionários de Deus não. São sustentados pelo próprio Deus. Vão na direção do Espírito Santo. O obreiro é digno do seu salário. Se o Espírito Santo envia, ele não tem que se preocupar com comida, com bebida, com roupa que vai vestir, com nada. Deus sustenta. O obreiro é digno do seu salário. Não é salário de pastor que recebe todo mês da denominação, não dizendo que é o obreiro é digno. Isso aí é conversa de Trancoso e conto da carochinha. Isso foi eles que criaram para pagar os pastores. Porque o apóstolo Paulo tinha essa prerrogativa de ficar recebendo todo mês da igreja. E o que foi que ele disse? Não. Nós vamos estudar ainda isso, Paulo dizendo: eu preferi com minhas próprias mãos trabalhar e não receber salário de vocês, disse o apóstolo Paulo, para dar exemplo a todos. Porque está escrito, isso aí já é eu completando. Porque está escrito na lei: aquele que não trabalhar também não coma. Mas, irmão Jorge, digno é o obreiro do seu salário. Tem que ter. O obreiro é digno do seu salário na obra enviada por Deus, como Saulo e Barnabé. Como Jesus Cristo enviou os 70. Digno é o obreiro do seu salário. Jesus diz logo. Jesus está enviando aqueles 70 para pregar o Evangelho. É nessa hora que Jesus Cristo diz para eles: digno é o obreiro do seu salário. O que Jesus está querendo dizer? Não leve bolsa, não leve dinheiro, ninguém vai depositar dinheiro para você receber lá, para onde você está indo. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Porque digno é o obreiro do seu salário.
Quem é que vai pagar esse salário? É Deus. Quem está enviando? É Deus. Então você vai ser digno do salário, não se preocupe lá não. Esses são os missionários e os enviados de Deus, que Deus enviou. Agora é justo que a denominação enviando um missionário para um lugar, ele pague a estadia dela. Está sustentado por ela, não foi enviado por ela, está sustentado por ela. É justo que a religião enviando um missionário pague a estadia dele, dê dinheiro a ele. Ou seja, irmão, depende de quem envia. Quando a religião da denominação envia um missionário, a escolha dos líderes, eles sustentam ele. Agora, quando o Senhor envia, é sustentado pelo próprio Deus. Vão na direção do Espírito Santo, sem nenhuma interferência humana. Foi assim Barnabé e Saulo, e foram dirigidos pelo Espírito Santo para irem à cidade de Chipre. E a responsabilidade da estadia é do Senhor. Agora, se a denominação manda ela que cuide dele. Então Barnabé e Saulo, sob as ordens do Espírito Santo, saem da cidade de Antioquia e desceram até a cidade de Seleucida, para dali, em um porto de navios, eles pegaram um barco para chegar à ilha de Chipre. E assim que chegaram em Salamina, anunciaram o evangelho do Senhor na sinagoga dos judeus, aquilo que hoje chamamos de levando Marcos, né? Aquilo que nós chamamos de auxiliar de trabalho. Então, irmãos, dali eles rodeiam toda aquela ilha de Chipre. E eles chegam em um local, irmãos, que podemos até dizer é o centro da ilha. Nesse local está Pafos. Este é o local chamado Pafos, na ilha de Chipre. Nessa região se encontra um judeu metido a mágico, um falso profeta chamado de Bar Jesus, semelhante a Simão Mago. Lembra que a gente estudou sobre ele lá em Samaria? Pois é, mais ou menos assim, mais ou menos mago. Esse aqui é Bar Jesus. Só que esse Bar Jesus é diferente de Simão. Ele não aceita Jesus Cristo. Pelo contrário, ele se opõe à pregação do evangelho levado por Barnabé e Saulo. A interpretação do nome Bar Jesus era Elimas, o encantador. Era essa a interpretação do nome Bar Jesus. Esse falso profeta estava direto com um procônsul de Roma chamado Sérgio Paulo. Procônsul, irmãos, era a maior autoridade do império ali na ilha de Chipre. Certo? Era quem recebia as ordens diretamente do imperador e executava ali na ilha. E esse procônsul mandou chamar Barnabé e Saulo para saber mais sobre essa nova religião que estava aparecendo. Eles chamavam dos cristãos, né? Eles chamavam de cristãos. E assim que Barnabé e Saulo chegam ali, começam a falar o evangelho a Sérgio Paulo, o procônsul. Elimas, o encantador, sempre estava ao lado do procônsul, né? Onde tem poder, tem religião, tem mago, tem denominação. Onde tem poder, eles se chegam, né? A igreja do Senhor não. Ela se afasta do poder aqui material. Ela sempre fica fora. Ela nunca está no poder. Não é bom que a igreja do Senhor esteja no poder, porque o mundo é dominado pelo maligno. A igreja não pode ficar comandando nada. A única coisa da igreja aqui é a propagação do evangelho. O único poder da igreja aqui é espiritual. Libertação, curas, maravilhas. Esse é o único poder que a igreja tem. Agora, as religiões e denominações, até que elas podem mesmo ter poder aqui, né? Pode colocar vereador, deputado, porque são religiões e denominações evangélicas, não são a igreja do Senhor, então pode colocar. Não tem problema nenhum. Agora, a verdadeira igreja nunca vai se misturar, não, viu? Porque é muita mentira, muito engano, e ela não pode se misturar com essas coisas. O procônsul, irmãos, era a maior autoridade do império, como nós já dissemos. Então, Elimas, o encantador, ficava bloqueando a mensagem. Quando Paulo Saulo e Barnabé começavam a falar do evangelho para ele, a salvação, dizendo que ele precisava aceitar Jesus Cristo como Salvador, que era a melhor opção para a alma dele, Elimas, o encantador, não, ficava no ouvido de Sérgio Paulo, dizendo, não, não faça isso é uma seita que apareceu, isso aí está errado, isso são coisas erradas. O cara incomodou tanto os apóstolos do Senhor, incomodou tanto, fez tanta oposição, claro, guiado pelo bicho lá, por Satanás, ele fez tanta oposição que Paulo olhou para ele, cheio do Espírito Santo, com toda a autoridade. Saulo fixa os olhos nele. Em Bar Jesus, Elimas, o encantador, olha para ele e diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, tu não vai parar nunca de perturbar os retos,
justos e santos caminhos do Senhor Deus? Então, se é assim, se você não quer acordo, Deus é contra ti, e tu ficarás cego agora, sem ver a luz do dia por algum tempo. Então, mesmo, estão vendo, irmãos, o tamanho da autoridade estava pairando aqui, estava parando aqui o discípulo Saulo, estava emergindo aqui o apóstolo Paulo, pregador dos gentios, doutor do evangelho. E no mesmo instante, Bar Jesus, ou Elimas, o encantador, ficou completamente cego, sem enxergar nada. Ficou procurando alguém que pudesse guiá-lo. Estava desesperado e horrorizado com aquilo. A escuridão tomou conta dele. O procônsul Sérgio Paulo, vendo tudo isso, estremeceu sentado no local de julgamento em que ele estava. Creu na hora no Senhor Jesus Cristo e o aceitou como Salvador da sua vida. Logo após a cegueira de Bar Jesus, aquele que era discípulo Saulo, se transforma agora no apóstolo Paulo. Saíram ali da região de Pafos e foram para a região de Perges da Panfilha. E foi exatamente nesse ponto da viagem missionária dos dois que o discípulo que eles trouxeram, tão lembrado, de Antioquia, chamados Marcos, abandona os dois e volta para a cidade de Jerusalém. Mas Barnabé e Saulo e os que estavam com ele continuam a obra de evangelização. E seguindo o caminho da cidade de Perges, chegaram à cidade de Antioquia. Essa não é a Antioquia de onde eles saíram, não. É outra Antioquia que ficava na Pisídia. É outra Antioquia, mas que tem o mesmo nome. E nesse dia que chegaram lá, era um sábado. E estavam a ministração ali na sinagoga dos judeus. Era um dia de estudo, dia de descanso para os judeus. Era para ler a Bíblia e estudar. Os líderes ali dos judeus, quando viram Paulo, apóstolo Paulo agora e Barnabé, disseram: irmãos judeus que vieram de outras regiões, vocês têm alguma palavra de Deus? Se estiverem, estão com a oportunidade para falar. Então Paulo pediu a atenção de todos e disse: irmãos israelitas e todos aqui que temem a Deus, por favor me escutem. O nosso grande Deus escolheu nossos antigos pais para formar o seu povo, que somos nós hoje, a nação de Israel, o povo judeu. E enquanto nosso povo era escravo e estrangeiro lá no Egito, nosso Deus os ajudou e os tirou das garras de Faraó, suportou os costumes errados de nosso povo, que somos nós que somos o povo judeu, e isso durante a caminhada no deserto por um espaço de 40 anos. E quando chegaram na terra de Canaã, eles destruíram 7 nações que estavam lá, com a ajuda de Deus, é claro. E Deus entregou a terra de Canaã a eles. Depois disso, o nosso Deus, por quase 450 anos, deu os líderes para guiar esse povo na terra de Canaã. Esses líderes eram chamados de juízes, que durou até o juiz Samuel. E logo se tornou profeta. Daí agora eram os profetas que dirigiam o nosso povo. Depois esse povo judeu já queria um rei. E Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem pertencente à tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E Saul foi rei por 40 anos. Depois deste Saul, o nosso Deus levantou o rei de Israel, Davi. E para confirmar que era realmente de Deus a escolha do rei Davi, o próprio Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem que tem o mesmo coração que eu, a quem o meu coração ama, ou segundo o meu coração. Esta foi a expressão de Deus. E disse mais que Davi faria toda a sua vontade. Por isso tenho que anunciar a todos vocês aqui, judeus, da descendência de Davi, que Deus levantou Jesus Cristo, o Salvador de Israel e do mundo. Mas esse Davi que levantou Jesus Cristo, mas antes de Jesus Cristo aparecer para todos nós, veio primeiro João Batista, profeta de Deus aprovado por todo o povo da nossa nação. Ele pregou o batismo para a remissão dos pecados e combateu contra os erros dos líderes religiosos de nossa nação. Mas quando Jesus Cristo chegou diante dele, ele mesmo, João Batista, disse para Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Messias. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, se referindo a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, depois que termina esse discurso para aquela plateia na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, os judeus ali reunidos, meus irmãos, nós somos filhos da geração de Abraão, diz Paulo. E todos vocês aqui temem a Deus. Então eu quero dizer que a palavra da salvação foi enviada a nós, sim. Mas nossos líderes lá em Jerusalém não conheceram a forma como Deus salvou seu povo dos seus pecados e condenaram o príncipe da vida, que foi Jesus Cristo.
cumprindo assim as palavras do profeta que hoje estudamos. Esses profetas disseram que o Messias havia de morrer, e embora os líderes do nosso povo não achassem em Jesus Cristo nenhuma acusação digna de morte, pediram a Pilatos, governador romano, para que o matassem. E ele cumprindo isso, e eles cumprindo todas as coisas que estavam escritas na Bíblia, tiraram o corpo de Jesus Cristo da cruz e colocaram na sepultura. Mas Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e por muitos dias Jesus Cristo foi visto por aqueles que estavam com ele, desde a Galileia até Jerusalém, e são as testemunhas de sua ressurreição até hoje. Estão nós. Então, nós anunciamos a vocês hoje que a promessa que Deus fez a nossos antigos pais a respeito do Messias, o Salvador de Israel, ele cumpriu isso em Jesus Cristo de Nazaré, seu filho. Como também está escrito no livro do Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Deus, irmãos, ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos para nunca mais morrer. Porque Deus prometeu que daria a Jesus Cristo as firmes beneficências de Davi, o rei Davi. E ainda diz que em outro salmo: Pois não deixarás meu corpo na sepultura para que não fique estragado, comido de bicho. E sabemos que Davi não falava de si mesmo quando ele falou esse salmo. Porque Davi morreu, foi enterrado e seus ossos foram apodrecidos. Então, lá estão enterrados até o dia de hoje. Ou seja, o corpo de Davi foi estragado, mas o de Jesus Cristo não. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo, Jesus se levantou para nunca mais morrer. Quero que todos vocês fiquem sabendo, irmãos, que no nome de Jesus Cristo, que eu acabei de falar, se cumprir todas as coisas. Ele é o Messias de Israel, e Deus concede o perdão de todos os vossos pecados através de Jesus Cristo. E que tudo aquilo que pela lei de Moisés não pôde ser sarado, limpo, purificado, não por causa da lei, porque a lei era santa, mas por causa do homem que é pecador. Se pela lei não pôde ser separado, entre nós, homens e Deus, tudo aquilo que a lei de Deus não pode nos unir a Deus, agora pelo nome de Jesus Cristo, tudo é sarado, tudo é limpo, tudo é justificado. Nós agora podemos nos unir a Deus através de Jesus Cristo e do Evangelho. Porque Jesus Cristo pegou a lei e colocou dentro do Evangelho. Quem quiser cumprir a lei tem que cumprir pelo Evangelho. Quem for cumprir a lei sem ser pelo Evangelho vai ser condenado ao inferno, porque não consegue cumprir a lei. Somente Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés. Nenhum outro homem jamais conseguirá cumprir a lei de Moisés, a não ser que cumpra pelo Evangelho que Jesus Cristo ensinou. Agora eu, Paulo, peço a vocês para terem muito cuidado com a vossa resposta agora para mim, para que aquela ameaça que os profetas de Deus antigos fizeram, dizendo: escutem vocês que me desprezam, eu realizo nos vossos dias uma obra que ninguém vai acreditar quando for contado. Os profetas falaram isso para nós. Cuidado, irmãos, para que isso não se cumpra em vocês, porque se recusarem esta obra que Jesus Cristo fez, de salvação pelo Evangelho, através de Jesus Cristo, então vocês serão aqueles que desprezaram o Senhor. Quando Paulo terminou esse discurso, irmãos, para os judeus ali da cidade de Antioquia, da Pisídia, todos os judeus saíram normalmente. Parece que eles estavam no ar ainda, para assimilar tudo aquilo. Foram todos para suas cabeças, para suas casas, pensando. E só pediram uma coisa para Paulo: no próximo sábado, Paulo, volte aqui de novo para esclarecer mais sobre esse Jesus Cristo aí, porque é tudo novo para nós. Mas muitos judeus, ali mesmo da lei de Moisés, que eram discípulos da lei, se converteram ali mesmo ao Senhor Jesus Cristo e seguiram Paulo e Barnabé até a casa onde eles estavam. E ali eles aprenderam mais sobre Jesus Cristo. E Paulo e Barnabé encorajavam os novos membros da igreja para permanecerem na graça do Senhor. E quando foi no outro sábado, juntou-se quase toda a cidade na sinagoga dos judeus, porque um foi espalhando para o outro: olha, Paulo vai de novo, Paulo vai de novo, Paulo e Barnabé vai falar sobre esse Jesus Cristo. Foi espalhando, todo mundo foi. Quando estava ali na sinagoga, no dia do sábado, estava a cidade repleta ali, do lado de fora, por todos os cantos. Os judeus tradicionais da lei de Moisés, os que combatiam o evangelho, combatiam a igreja, combatiam os discípulos, ficaram com ódio, com inveja dos discípulos por causa daquela multidão. Então, que foi que eles, na hora que Paulo e Silas começaram a esclarecer sobre Jesus Cristo, eles combatiam. Diziam que era seita errada, diziam que Jesus Cristo era um falso profeta, dizendo um monte de coisa com Jesus Cristo e combatendo, os próprios judeus combatendo ali. Aí Paulo olha para eles e diz: era necessário que a vocês, os judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas vemos agora que vocês rejeitam a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e não se consideram dignos da vida eterna.
Então não temos outra opção a não ser levar a mensagem aos povos que não são judeus, porque o Senhor disse, Paulo, que eu seria uma luz para os que não são judeus, e a salvação de Jesus Cristo chegaria até os confins da terra. E quando todos que não eram judeus escutaram isso, se alegraram muito e glorificaram a Deus e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Evangelho era pregada por toda aquela província. Mas os judeus, com raiva, chamaram algumas mulheres piedosas, temente a Deus, religiosas, mas que é piolho, que vai pela cabeça dos outros. Não tem estrutura, não lê a Bíblia, vai pelo que dizem. Também muitos religiosos enganaram eles, enganaram as mulheres, enganaram os religiosos e enganaram também os principais autoridades daquela cidade, falando mal dos discípulos, dizendo acusações sérias, mas sem nenhuma prova. O resultado disso foi uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé, e eles foram expulsos ali da cidade de Antioquia da Pisídia. E eles dois, quando saíram, começaram a executar as ordens do Senhor Jesus Cristo, quando há tempos atrás Jesus Cristo disse aos seus discípulos: quando vocês estiverem pregando o Evangelho em uma cidade e eles expulsarem vocês dessa cidade, limpem a sandália dos vossos pés, porque eu vos digo que haverá menos rigor no dia do julgamento para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que expulsaram vocês com a palavra da salvação e do Evangelho. Eles não quiseram a salvação. E assim Paulo e Barnabé limparam suas sandálias na frente da cidade como testemunha contra eles. E dali foram para a cidade de Icônio. E os discípulos já estavam muito alegres e cheios do Espírito Santo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. E amém. Nós podemos ver esse estudo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 1 a 52. Que Deus nos abençoe.